Boa noite, é a minha atividade 3 da disciplina de Física 2 do curso de Engenharia Civil EAD da FAMIG. Vamos lá, vou falar sobre o princípio de Pascal, sobre um artigo que eu pesquisei. Tá? O princípio de Pascal é uma lei física que afirma que a pressão aplicada em um fluido é distribuída igualmente em todas as suas partes, sem perdas ou ganhos, sendo esse princípio muito presente no nosso cotidiano, desde o macaco hidráulico usado para erguer um carro ou até uma seringa. O princípio de Pascal foi elaborado pelo físico e matemático francês Blaise Pascal e estabelece que a pressão aplicada em um dos pontos do fluido é transmitida igualmente para todos os pontos desse fluido. Antes de entender como calcular e aplicar o princípio de Pascal, devemos lembrar que a pressão sobre um corpo é definida como a razão entre a força aplicada e a área na qual esta força é aplicada, ou seja, para as forças de mesma intensidade, quanto menor for a área de contato, maior a pressão aplicada. A pressão sobre um corpo é medida em Pascal, PA, que é definido como Newton por metro quadrado, Newton/metro quadrado. Dessa forma, ao aplicar uma força sobre uma superfície, como um sistema de macaco hidráulico, o aumento da pressão sobre o fluido será igual para todos os pontos. Além disso, se o fluido estiver em contato com outro pistão de área maior, a força exercida sobre ele será maior. Isso acontece porque a pressão deve ser constante. Logo, se a área aumenta, a força também aumentará. Assim, no caso do macaco hidráulico, a força aplicada e a área de uma das extremidades são muito menores do que a força e a área de outra extremidade. Por conta do princípio de Pascal, portanto, somos capazes de erguer um carro usando apenas o macaco hidráulico. Além disso, a pressão dentro dos pistões dependerá também da densidade do fluido. Quanto maior for a densidade, maior será a pressão aplicada no fluido. Partindo da definição do princípio de Pascal, temos que a pressão em quaisquer dois pontos distintos do fluido será a mesma. Então temos que força 1 sobre a área 1 é igual a força 2 sobre a área 2. Ao aplicar uma força F1 sobre uma das extremidades do pistão, área 1, o aumento da pressão é transferido igualmente ao longo de todo o fluido. Como a área da outra extremidade, A2, é maior que a força na segunda extremidade, F2, é proporcionalmente maior. Ou seja, se a área for 15 vezes maior, a força será 15 vezes maior. Teorema de Stevin. A variação da pressão entre dois pontos de um fluido depende da densidade do fluido, da aceleração da gravidade no local e da diferença de profundidade entre os pontos, ou seja, a diferença entre as pressões de dois pontos de um fluido em um equilíbrio é igual ao produto entre a densidade do fluido, a aceleração da gravidade e a diferença entre as profundidades dos pontos. Agora vamos dar alguns exemplos agora. O princípio de Pascal está muito presente no nosso cotidiano. Ele serve como base para o funcionamento de diversas máquinas hidráulicas, por exemplo, prensa hidráulica, freio a disco, caixas d'água, seringas, entre outros. Agora vamos dar um exemplo de como que funciona uma prensa hidráulica. A prensa hidráulica foi um dos equipamentos importantes para o acontecimento da Revolução Industrial. Antes de sua invenção, era necessário que o material fosse martelado manualmente para se obter uma lâmina de metal. A maneira com a qual a prensa hidráulica funciona obedece ao princípio de Pascal, ou seja, para uma extremidade de êmbolo com área igual a 1 metro quadrado, uma força de 100 newtons será transformada em uma força de 1000 newtons caso a área do outro êmbolo seja de 10 metros quadrados. Bem, então é isso. Esse foi o meu artigo que eu encontrei sobre o princípio de Pascal. E obrigado.